reduzir Deus a um soberano que não pode ser contrariado, que inclusive é melindroso, que se você não faz a vontade dele, ele te castiga, te manda para o inferno, isso é um reducionismo muito grande, isso apequena a Deus e também nos apequena. Tanto no catolicismo quanto no protestantismo, o cristianismo ocidental, ele gira ao redor da cruz de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo. Falar de cristianismo é falar de Jesus Cristo crucificado. Jesus morreu. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz e morreu por nós. A ideia de que a morte de Jesus é o centro do Evangelho é muito fundamental. Mas essa morte de Jesus, ela é uma morte que é explicada nas duas tradições, tanto na protestante quanto na católica, por causa de Santo Agostinho, isso no IV século, por causa de Santo Anselmo, isso no século XII, que fala sobre a morte de Jesus por nós, a morte de Jesus por causa do nosso pecado, por causa da reforma protestante, Martinho Lutero, Calvino, século XVI. Essa morte de Jesus é explicada como sendo alguma coisa necessária para satisfazer a justiça de Deus. Nós, seres humanos, fizemos alguma coisa aqui embaixo que deixou a divindade furiosa, irada, e essa divindade teria, em razão daquilo que nós fizemos, o direito de nos mandar para o inferno. E a morte de Jesus é a solução para que a divindade fique satisfeita, que a sua ira seja satisfeita, porque Jesus morreu na cruz e agora a gente não precisa mais ir para o inferno. Essa compreensão do Evangelho cria a metáfora forense judicial, que coloca Deus como juiz, o ser humano é o réu, o crime é o pecado, a penalidade do réu condenado pelo seu pecado é ir para o inferno, e Jesus é não somente o nosso advogado de defesa, mas aquele que cumpre a pena em nosso lugar. Essa ideia de que a transação entre o Deus Criador e a humanidade é algo que acontece dentro de um tribunal, e esse Deus Criador ele é representado, tipificado, quase que preponderantemente como um juiz, coloca a relação entre Deus e a humanidade e Deus, em chave moral. Crime, pecado. Qual que é o nosso pecado? É moral, é desobedecer. E essa leitura eu acho particularmente muito infantilizada. Eu acho que é infantilizar Deus e a humanidade. O papai e a mamãe falou para não comer doce, aí a gente comeu doce e o papai e a mamãe falou, porque você comeu doce agora você vai para o inferno. É muito simplório isso, reduzir Deus a um soberano que não pode ser contrariado, que inclusive é melindroso, que se você não faz a vontade dele, ele te castiga, te manda para o inferno. Isso é um reducionismo muito grande, isso apequena a Deus e também nos apequena. Mas isso, como eu estava dizendo, é o cristianismo ocidental. Mas o cristianismo não está presente só no Ocidente. Por exemplo, para quem tem um conhecimento da Bíblia Sagrada, o livro de Atos dos Apóstolos conta como o cristianismo se expandiu. Então vamos fazer um mapa mental aqui. Aqui tem a Palestina, aqui tem Mar Mediterrâneo, aqui para cima tem a Ásia, a Turquia, hoje é Turquia, e aqui tem Europa. O cristianismo sai da Palestina, vem para a Ásia, onde hoje é a Turquia, vai para a Europa, e aqui é que tem a conversão de Constantino, aqui é o berço do catolicismo romano. E da Europa, 15 séculos depois, tem a reforma protestante. Chega nos Estados Unidos da América do Norte. E dos Estados Unidos da América do Norte chega para nós aqui na América do Sul e no Brasil. O catolicismo chega da Europa para a América do Sul, com toda a história de colonização que a gente conhece, e o protestantismo chega vindo da América do Norte. Só que a expansão do cristianismo com as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que faz esse caminho Oriente, Ásia e Europa, não é a única expansão. Teve gente que saiu da Palestina e não subiu para a Ásia e para a Turquia e para a Europa. Teve gente que veio para baixo, para a África.
Teve gente que foi mais para o Oriente, que foi para a Rússia, onde é a Rússia hoje. Então tem um cristianismo no Oriente. Tem um movimento muito interessante, que é um movimento monástico. Os pais da Capadócia, os pais gregos, os pais... Então, esses teólogos aqui, eles fazem outras leituras, e fazem leituras muito interessantes. Esses teólogos, por exemplo, os russos, do cristianismo ortodoxo oriental, e esses homens que viveram ali logo depois da morte dos primeiros apóstolos, eles viveram no segundo século, terceiro século, quarto século, eles faziam leituras diferentes. Irineu de Lyon, ele diz assim, no século II, hein? Estamos no século II. Ele diz assim, que Deus se fez homem para que o homem pudesse ser feito Deus. Ele diz mais, nós seres humanos estamos destinados a ser, pela graça de Deus, pelo sopro de Deus, pelo toque de Deus, aquilo que Deus é por natureza. Eu citei Irineu de Lyon, Basílio de Cesareia, século IV. Ele disse que nós nos tornaremos deuses por causa de Deus, assim como Deus se tornou humano por nossa causa. Gregório Nazianzo, século IV, disse que nós, seres humanos, somos seres que recebemos a ordem de nos tornarmos deuses. O incrível disso é que isso está na Bíblia, não são só os teólogos do século IV e do século II. Salmo 82 diz categoricamente que nós somos deuses. Jesus cita o Salmo 82 dizendo, vocês são deuses. O Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne, o Verbo, Filho de Deus, se fez carne, para que todos aqueles que nele creem recebam o poder de se tornarem filhos de Deus. Esse é o conceito da teoses, deificação, nos tornarmos deuses, nos assemelharmos a Deus. Lembrando que no Gênesis diz que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. O apóstolo Paulo diz que nós somos predestinados a sofrermos uma transformação tal, a nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo seja apenas o primeiro entre muitos irmãos. Pedro, apóstolo, diz que Deus nos prometeu, está na Bíblia, Deus nos prometeu que um dia nós participaríamos da sua natureza divina. Então, na tradição ocidental, salvação é ir para o céu, depois da morte. Salvação é ir para um lugar. Na tradição oriental, salvação não tem nada a ver com o lugar para onde você vai, mas tem tudo a ver com o tipo de ser que você se torna. Ser salvo não é ganhar um passe para você ir para um lugar chamado céu e escapar desse outro lugar chamado inferno. Isso nos tira daquela, pelo menos na minha leitura, daquela chave infantilizada de compreender o pecado em categoria moral, de desobediência, que a travessura do ser humano foi comer um fruto lá que Deus falou que eu não podia comer. E joga a questão para um lugar ontológico e não moral. É uma questão de ser. Não é uma questão do que você faz ou deixa de fazer. É que tipo de ser você é. E aí, então, o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal é metafórico. Porque enquanto eu não comi da árvore do conhecimento do bem e do mal, alguém me diz o que é bem e o que é mal. Quem diz? O dono do bem e do mal. É Deus quem diz. Mas quando eu como da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu digo para Deus, agora eu assumo, daqui para frente eu assumo. Chave moral é a minha mão começar a me esbofetear, me estapear. Aí eu seguro o meu braço e ela está tentando me bater. É chave moral, ela está desobediente. Chave ontológica é o meu braço falar assim, ô Ed, eu não quero mais ser do seu corpo. Eu estou aqui bem no meio do seriado, você quer levantar para ir fazer pipoca. Eu quero continuar vendo seriado.
Eu estou aqui dormindo, você quer levantar para correr. Eu quero continuar dormindo. Eu não quero ir almoçar onde você vai almoçar quinta-feira. Eu quero ir para outro lugar. Eu não quero mais ser do seu corpo. Eu quero decidir o que eu faço. Aí eu digo para o meu braço, mas não tem jeito de você sair de mim. Você só vai continuar vivo se você estiver em mim. Se você sair de mim, você vai morrer. Ele diz, não vou não. Aí ele se amputa de mim. E ele cai no chão com energia residual e fica se debatendo e dizendo para mim assim, não morri, não morri. E eu falo para ele, espera. É o ventilador que a gente desliga da tomada e ele continua ventando e girando até que ele para. Energia residual. Esse ser humano desconectado de Deus, ele morre. Então o nosso problema não é ir para o inferno, o nosso problema é morrer, o nosso problema é acabar. Porque fora de Deus nada existe, a gente vive de favor. Deus nos dá vida, nos chama à existência. Então pecado não é falar uma mentira, pecado é pretender existir sem a comunhão com a fonte da vida, que é Deus. O que Jesus faz não é morrer na cruz. O que Jesus faz é vencer a morte na ressurreição. A grande mensagem do Evangelho não é que Jesus morreu. A grande mensagem do Evangelho é que ele ressuscitou. Ele é o Filho que não se desconectou do corpo, não saiu de Deus. E é por isso que Deus se faz humano para vencer a morte e nos levar de volta para o nosso caminho de nos tornarmos participantes da natureza divina. Jesus é esse Filho de Deus que não se desconectou de Deus. Adão é o Filho de Deus que se desconectou de Deus. Ele se faz homem, não se desconecta. Lembra como ele nos ensina a orar? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele não se desconecta. Adão é o filho que diz, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus, ele se faz homem para nos levar no nosso caminho de nos tornarmos ou sermos feitos pela graça participantes da natureza divina. Nosso caminho de teoses, nosso caminho de deificação. Então o nosso destino não é o inferno e o nosso destino, inclusive, não é nem mesmo o céu. O nosso destino é Deus. O nosso destino é Cristo. E é isso que é o Evangelho. Amém.